Oi! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode começar a bordar com uns materiais bem simples e com o ponto mais básico do bordado livre, que é o ponto atrás. Eu gosto bastante desse ponto porque ao mesmo tempo que ele é muito fácil de aprender, ele fica lindo no bordado e ele serve para várias coisas diferentes. Esses são os materiais que a gente vai utilizar. A maioria deles você consegue achar aí na sua casa, mas provavelmente alguns você não vai ter, como o bastidor, por exemplo. Se esse for o caso, você pode comprar em qualquer armarinho na sua cidade ou então encomendar pela internet. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns sites para você comprar material caso você queira, tá bom? Eu vou descrever cada um desses materiais só para a gente não ficar perdido, começando pelo tecido. Aqui eu estou usando um algodão cru de 14 por 14 centímetros, mas se você não tiver algodão cru em específico, você também pode utilizar brim, sarja, tricoline, linho. Todos esses tecidos são os mais utilizados pelas bordadeiras e o resultado final fica incrível. Se você não tiver nenhum desses tecidos, você pode pegar alguma camiseta velha do seu armário, recortar e bordar por cima dela. Lembrando apenas que ela não pode conter elastano, porque quanto mais o tecido estica, pior ele é para bordar, porque forma várias ondinhas ao redor do ponto que você fez. Tá vendo aqui que eu tô puxando o tecido e ele não estica? Esse é o melhor tipo de tecido pra gente bordar, tá bom? A gente também vai precisar de bastidores. Eles servem para segurar o tecido enquanto a gente borda. Existem vários tipos, como esse de plástico com tarraxa, esse de bambu com tarraxa. A tarraxa serve enquanto a gente está bordando para a gente poder afrouxar ou apertar o tecido conforme for a nossa escolha. Já o sem tarraxa, a gente geralmente utiliza para finalizar o tecido e colocar ele na parede, já enfeitando e decorando. Eu vou pegar o meu tecido e o que eu tenho que fazer agora é achar o melhor bastidor para bordar nele. Por quê? Porque tem que sobrar uma margem de tecido de pelo menos 2 dedos de cada lado para a gente conseguir puxar e esticar bastante ele. Nesse caso, eu estou testando nos meus 3 tipos de bastidores, mas o único que realmente sobra uma margem boa é o meu bastidor menorzinho de 10 centímetros. Então é ele que eu vou pegar para a gente bordar. A gente também vai precisar de linhas de meada. Nesse caso, eu utilizo bastante as da Anchor. Tem vários tipos de cores diferentes que você pode utilizar, daí você pega a que você mais gostar. Se você não tiver linha de meada e só de costura, você também pode começar a treinar o bordado com essas linhas de costura sem problema nenhum, tá bom? Eu também vou utilizar uma agulha. Eu recomendo, para começar a bordar, uma agulha número 7 ou número 9 de costura e não de bordado, tá bom? Por quê? Porque a agulha de costura ela é mais afiada e ela não deixa tanto estrago assim no tecido, entre aspas. Mas eu particularmente gosto de utilizar a agulha mais fina que eu consigo, que no caso é a número 12 de costura. Porque eu acho que o acabamento fica bem melhor, porque não forma um buraco gigante no tecido enquanto você está bordando. A gente também vai precisar de uma tesourinha de cegonha ou qualquer tesourinha pequenininha que tenha uma ponta fina para você conseguir cortar apenas a linha, certo? E vou precisar de um método de transferência. Eu gosto de usar essa caneta aqui, que chama Friction, da Pilot, porque ela apaga com calor. Então eu faço o meu risco e no final eu passo um secador de cabelo por cima no modo quente e o risco some. Mas se você não tiver, você também pode utilizar um lápis ou lapiseira comum. Para fazer o meu risco, eu vou pegar a minha caneta ou o meu lápis e eu vou fazer uma linha reta para a gente treinar e uma linha curvada para a gente treinar tanto no reto quanto no curvo, certo? No caso, eu estou usando a minha caneta que apaga com calor e eu faço esses 2 tipos de linhas para a gente treinar. E eu também vou tentar centralizar bastante esse desenho para não fugir da margem do meu bastidor depois, certo? Agora eu vou pegar o meu bastidor, que é composto por 2 argolas, uma maior e outra menor. Eu vou pegar a minha argola menor, vou colocar por baixo de tudo, vou colocar o meu tecido por cima e com a minha mão eu vou centralizar esse tecido, deixando ele bem no meio do bastidor, sobrando margem para todos os lados. Quando eu fizer isso, eu vou pegar minha argola maior e colocar por cima de tudo, e daí eu tenho que apertar para juntar tudo numa coisa só, até virar um pandeirinho. Se necessário, eu vou puxar essas bordas do tecido para ele ficar bem esticado no bastidor e ficar parecendo realmente um pandeirinho. Agora eu vou pegar a minha linha de meada, no caso eu escolhi a cor preta,
eu vou puxar uma dessas duas pontinhas que vem nela do tamanho do meu braço. Então eu vou puxar desde o meu pulso até o meu ombro e vou cortar toda essa linha. A linha de meada, ela vem com 6 fiozinhos menores que dá pra gente separar eles. Quanto menos fios você utilizar, mais delicado e detalhado fica o seu bordado. Quanto mais fios você utilizar, mais destacado fica o seu bordado, certo? Eu vou fazer esse movimento de pinça com as mãos e pegar quase na ponta da minha meada e bater em cima com o meu dedo indicador para separar esses 6 fios que vem na meada, desse jeito aqui. Quando eu separo elas, eu vou pegar apenas uma e mantendo essa pinça segurando a ponta da minha linha, eu vou puxar esse fio que eu escolhi inteiro sem parar. Esse é o jeito mais fácil de tirar a linha porque não embola nem o fio que eu não vou utilizar, nem o fio que eu vou utilizar, que é esse daqui. Quando eu quero utilizar números pares de linha, eu vou pegar uma única linha e dobrar ela no meio. Então, no caso, eu quero utilizar 2 linhas, eu vou pegar uma linha e dobrá-la no meio. Se eu quiser utilizar 4 linhas, eu vou pegar 2 linhas e dobrar no meio para virar 4, certo? Agora eu vou passar uma babinha. Eu posso até pentear ela desse jeito aqui, para deixar ela mais retinha. E agora o que eu vou fazer é deixar a minha agulha parada e vou apenas introduzir a minha linha na minha agulha que está parada, e não ao contrário, porque a minha agulha é dura e a minha linha é mole, então é mais fácil de eu deixar parado o que é mais duro, certo? Eu vou sempre utilizar desse jeito aqui, deixando a ponta da minha linha na metade do comprimento total dela. Se você quiser utilizar números ímpares de linha, então você não vai poder dobrar essa linha no meio. Aqui no caso eu vou utilizar um único fio de linha, então eu vou precisar fazer um nozinho na ponta, porque eu não quero dobrar essa linha para virar 2 linhas. Então se você for utilizar 3 linhas, 5 linhas, é o mesmo esquema, você vai precisar fazer um nozinho na ponta. Para isso, você vai colocar a sua linha na agulha, pegar a ponta maior dela, fazer um X, segurar com a ponta do dedo e dar várias voltinhas com a linha ao redor da agulha. Umas 5 voltinhas já está de bom tamanho. Depois você vai segurar todas essas voltinhas que você deu com esse movimento de pinça de novo. E aí você vai empurrar a agulha para o outro lado e puxar tudo para formar o nozinho. Vai puxando bem devagar para o nozinho ficar perfeitinho. E aí quando você tira a mão, o nozinho já está feito e você pode começar a bordar. Eu vou mostrar como a gente faz o arremate com 2 linhas, certo? Ou seja, com uma linha dobrada no meio, que virou 2. Porque quando você usa números ímpares, que tem o nozinho na ponta, você não precisa fazer um arremate, é só você colocar a sua linha e começar a bordar. Então eu vou pegar aqui o meu risco e eu vou começar no meu avesso, lá embaixo do meu bordado e não na parte de cima. Então eu vou colocar o meu primeiro ponto bem na pontinha do meu risco reto, vou puxar só um pouquinho e não tudo, porque senão a linha vai sair, e eu vou avançar uns 3 ou 4 milímetros para frente para fazer o meu primeiro ponto. E eu vou puxar para baixo de novo essa minha agulha, e aí eu vou virar para o meu avesso e vou constatar que quando eu puxo, ó, forma um balãozinho, porque eu dobrei a minha linha no meio, então formou esse balãozinho aí. Quando formar esse balãozinho, eu vou passar a minha agulha dentro desse balãozinho para conseguir prender a minha linha no tecido. A partir disso, eu vou começar o meu ponto atrás. Então, eu vou dar o mesmo espaçamento que antes, ou seja, uns 3 ou 4 milímetros, só que eu vou subir a minha agulha lá para frente do bordado. Então, eu vou dar esse espaçamento de 3 ou 4 milímetros, entrar lá na frente no meu bordado, puxar tudo, e agora eu vou voltar com a minha linha no último ponto que eu fiz. Então eu vou entrar com a minha agulha exatamente no buraquinho do último ponto que eu fiz. Não é para colocar a agulha um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, é para colocar exatamente no mesmo buraquinho do meu último ponto. E aí eu consigo fazer o meu segundo pontinho. E a partir disso eu vou sempre tacar lá para frente com o mesmo espaçamento dos demais pontos e voltar entrando no mesmo buraquinho do meu ponto anterior. Nem um pouquinho mais para baixo, nem um pouquinho mais para cima, exatamente no mesmo buraquinho. Eu tento deixar todos os pontos
do mesmo tamanho para ficar mais bonitinho. É importante que eu fique sempre segurando a bunda da minha agulha para minha linha não ficar escorregando e saindo da agulha toda hora, tá bom? Mas a partir disso vai ser sempre assim. Eu vou ir lá para frente e voltar para o meu ponto anterior, exatamente no mesmo buraquinho do ponto anterior, por isso que esse ponto chama ponto atrás. E eu faço isso na minha linha inteirinha. Quando eu chegar no final do meu risco, eu tenho que subir a minha agulha no final do meu risco. Então, exatamente aonde acaba o meu risco, eu subo a minha agulha e faço o meu último ponto em ponto atrás, certo? Eu posso até pentear um pouquinho o meu bordado para ele ficar mais retinho. E aí eu vou arrematar, porque eu já acabei essa parte. Então eu vou passar a linha por baixo de algum ponto que eu fiz. E de novo vai formar um balãozinho. E eu vou passar a minha linha, a minha agulha dentro desse balãozinho para eu dar um nó. Depois que eu dei um nó, eu posso passar a minha agulha debaixo de outros pontos só para me certificar de que esse nó vai ficar bem preso. Então não precisa mais fazer nó agora, é só passar embaixo de mais pontos para minha linha ficar mais bem presinha. Umas 2 ou 3 vezes já tá de bom tamanho. E aí eu posso cortar com a minha tesoura essa linha que sobrou. Agora eu vou fazer o meu risco curvado. Aqui eu vou utilizar ainda 2 linhas, ou seja, uma linha dobrada no meio, mas você pode usar outras quantidades de linha para testar e sentir como que é, tá bom? Então é a mesma coisa, eu vou começar bem no início do meu risco, lá na pontinha, subir a minha agulha, não tudo, porque senão a minha linha vai sair do tecido, e fazer o meu primeiro pontinho. Como a gente vai fazer uma curva agora, os meus pontos eles têm que diminuir de tamanho para minha curva não ficar pixelada, certo? Para arrematar é a mesma coisa, eu vou fazer o balãozinho e passar a linha dentro desse balãozinho. E a partir de agora, sempre tacando a minha agulha lá para frente, dando o mesmo espaçamento do ponto anterior e voltando a minha agulha para o buraquinho que eu acabei de fazer. Só que agora os meus pontos serão bem pequenininhos, porque assim a minha curva ela fica mais homogênea e não fica parecendo Minecraft. Quando a gente está fazendo ponto atrás, a gente tem que ser bem sutil quando a gente vai fazer curva, porque se você faz um ponto gigantesco numa curva, não dá nem para disfarçar que é uma curva, ele vai ficar reto e não tem como mudar isso. Então, toda vez que você for fazer curva, diminua o tamanho dos seus pontos e vá fazendo essa curva de pouquinho em pouquinho.
Quando eu chego no final é a mesma coisa. Eu vou virar pro meu avesso, dar o meu nozinho, passar embaixo de outros pontos só para segurar a minha linha certinha e cortar com a minha agulha. E tá pronto o sorvetinho. A partir de agora você consegue fazer qualquer tipo de desenho e contornar ele com esse ponto e brincar com quantidade de linha, com cor de linha, usar vários tipos diferentes, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.